Olá, alunos! Que bom estamos de volta, né? Que bom retornamos, mesmo que não estejamos presencialmente, mas pelo menos à distância a gente se comunica por meio das aulas, por meio do WhatsApp, e é muito bom me comunicar com vocês. E hoje nós vamos trabalhar com o assunto gênero do substantivo, a primeira parte ainda, tá? O substantivo é uma classe variável. A palavra é variável quando sofre flexão, de variação. A palavra garoto, por exemplo, pode sofrer variação para indicar plural, para indicar feminino, para indicar aumentativo, para indicar diminutivo. E hoje nós vamos ver o gênero do substantivo, que é masculino e feminino, né? Então, vocês sabem que garoto é masculino e o feminino de garoto é garota, ok? Então, nós vamos dar início à nossa aula. Na língua portuguesa, há dois gêneros, masculino e feminino. São masculinos os substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, os, uns. Por exemplo, o menino, no plural, os meninos. Eu tenho aí o masculino. Um sorriso, uns sorrisos. O ovo, os ovos. Um armário, uns armários. Então, todos os substantivos masculinos, eles vêm acompanhados, ou seja, antes dessas palavras, vêm esses seguintes artigos: os, uns. Todas as vezes que o substantivo ele vier precedido desses artigos, então ele é um substantivo masculino. São femininos os substantivos que podem vir precedidos dos artigos as, umas. Como, por exemplo, a menina, as meninas, uma moça, umas moças, a janela, as janelas, uma caneta, umas canetas. Então, esses substantivos, eles são definidos como substantivo feminino, pois eles vêm acompanhados, ou seja, antes deles, vêm esses seguintes artigos. Tá? Então, todas as vezes que esse substantivo vier com esses artigos, as, umas, eles são substantivos femininos. Bem, de acordo com o que estudamos agora do gênero masculino e feminino, esses mesmos gêneros, eles têm classificações. Eles têm duas classificações. Eles podem ser substantivos biformes ou podem ser substantivos uniformes. E nós vamos agora conhecer o que é um substantivo biforme. Substantivos biformes é quando o substantivo apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, tá? Quando o substantivo indica nome de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, tá? Uma para o masculino e uma para o feminino. Por exemplo, menino é uma palavra masculina para indicar pessoa do sexo masculino. Menina, palavra feminina para indicar pessoa do sexo feminino. Peru, palavra masculina para indicar animal do sexo masculino. E perua, palavra feminina para indicar animal do sexo feminino. Então, eu tenho duas formas. Menino masculino, menina feminino. Peru masculino, perua feminino, tá? Então, quando apresentam-se duas formas para indicar o sexo do ser, eu tenho aí um substantivo biforme. E esse substantivo biforme, o feminino dele pode ser formado de diversas formas. É o que nós vamos ver já já. Vamos agora conhecer algumas regras para que possamos formar o feminino dos substantivos biformes, tá? Nós podemos seguir algumas regras, por exemplo. Podemos trocar a terminação O do masculino por A. Aí formaremos o feminino. Por exemplo, menino termina com O. Qual é o feminino de menino? Menina termina com A. Então, nós só mudamos, ou seja, nós só trocamos o artigo O pelo artigo A. Gato, gata. Olha a troca aí do O pelo A, tá? Então, podemos fazer também esta regrinha, seguir esta regrinha para formarmos o feminino dos substantivos biformes. Também quando tivermos um substantivo masculino que tem a terminação OR, podemos trocar esse OR, que é esse OR, por ora, tris, eira, formando então o feminino. Por exemplo, vereador, vereadora, imperador, imperatriz, lavador,
lavadeira. Observem que houve aí uma troca do or por hora, de vereador para vereadora, de or por triz, de imperador para imperatriz, e de or por eira, de lavador para lavadeira. E assim formamos os nossos substantivos femininos. Observem que tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Se eu tenho aí duas formas, uma masculina e uma feminina, então eu tenho substantivos biformes. Nesse outro slide, nós vamos dar continuidade à formação do feminino nos substantivos biformes. Podemos também formar o feminino da seguinte forma. Se eu tenho um masculino que tem a terminação er, para eu formar o feminino desse substantivo masculino, eu posso trocar o er por a. No caso, mestre, que é masculino. Qual é o feminino de mestre? Mestra. Observe aí a troca de mestre, do é de mestre, que é masculino, para o a de mestra, que é feminino. Elefante, elefanta. Observem a troca do masculino elefante para elefanta, que tem a terminação a. Tem muitas pessoas que dizem que elefanta não existe, mas existe. Elefanta é o feminino do masculino elefante, tá? Podemos também acrescentar a letrinha A no final, assim formaremos o feminino de alguns substantivos, como francês, francesa. Observe aqui que eu não retirei nenhuma letra, eu apenas acrescentei o A no final, formando então o feminino. Francês masculino, qual é o feminino de francês? Francesa. A mesma coisa com juiz, juíza. Eu só fiz acrescentar a letrinha A. Autor, autora. Freguês, freguesa. Observem que não foi retirado nenhuma letrinha. Apenas acrescentamos a letrinha A, formando então o feminino desses substantivos. Na nossa língua portuguesa, nós temos algumas palavras que terminam com som nasal ão. São palavras masculinas, por exemplo, cidadão. Aí, qual é o feminino de cidadão? Cidadã. Observem aí que eu fiz a troca, a mudança do ão para ã. Então, quando eu tiver um som nasal no final de um substantivo masculino biforme, eu posso formar o feminino dele trocando o ão por ã ou a ona. Como no caso cidadão, cidadã, troquei o ão por ã. Patrão, patroa, troquei o ão por oa. Folião, foliona, troquei o ão por ona. Então, aí foi formado os substantivos femininos desses substantivos masculinos que tem no final o som nasal. Eu também posso formar o substantivo feminino de algumas palavras com esa, essa, isa, ina e tris. Por exemplo, barão, baronesa. Observem que eu troquei o ão e coloquei esa. Conde, condessa. Poeta, poetisa. Czar, czarina. Imperador, imperatriz. Então, eu formei o feminino dessas palavras com essas terminações. Esa, essa, isa, ina e tris. Para quem não sabe o que é czar e czarina, czar e czarina é título de nobreza, né? É um tipo de imperador da Rússia, tá? Czar, imperador da Rússia, e czarina, imperatriz da Rússia, ok? Na nossa língua portuguesa, nós temos alguns substantivos masculinos biformes que não precisam seguir uma regrinha específica. São alguns substantivos chamados de diferentes, como, por exemplo, o masculino homem. Qual é o feminino de homem? Mulher. Então, observem aí que não segue uma regrinha de modificação na terminação da palavra, tá? Então, homem, mulher, cavalheiro, dama, boi, vaca, bode, cabra, cão, cadela, cavaleiro, amazona, zangão, abelha, cavalo, égua. Então, nós temos muitos outros, como, por exemplo, avô, avó, galo, galinha e assim por diante, né? Observe que não segue nenhuma regrinha,
ok? Nós temos os masculinos e os femininos, e observe que são diferentes um do outro, certo? Não compliquem, por favor, o significado de cavalheiro com cavaleiro. Cavalheiro é um homem educado, um homem gentil. E cavaleiro é um homem que monta cavalo, tá? A mesma coisa, dama, uma mulher gentil, e amazona, uma mulher que monta cavalo, certo? Então, gente, aqui nós finalizamos essa primeira parte de gênero do substantivo. Vamos ter uma outra, tá? Estudem, prestem bem atenção na aula, façam as suas anotações, escutem as minhas explicações, né? Estudem bastante em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau!